E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Hoje eu gostaria de comentar um incidente que ocorreu aí no último dia 8 de agosto de 2019, anunciada a saidinha do Alexandre Nardoni pro Dia dos Pais. Lembrando que Alexandre Nardoni foi o autor do assassinato da sua própria filha, chamada Isabela Nardoni, e que foi condenado a 30 anos de prisão exatamente por este crime. E agora, de uma forma irônica, né, nossa justiça brasileira, como sempre funcionou maravilhosamente bem, né, a saidinha para ele exatamente no Dia dos Pais. E então, o nosso padre Fábio de Mello, ele comentou no Twitter sobre esse assunto, criticando as pessoas que fizeram isso. E aí, então, uma pessoa, né, retweetou esse tweet do padre Fábio de Mello com os seguintes dizeres, abre aspas: não entendo muito de Bíblia, mas não tinha alguma coisa lá sobre perdão? Fecha aspas, para essa pessoa aí. Então, pessoal, achei interessante fazer esse vídeo aqui em relação a este comentário, porque essa pessoa que fez essa publicação, ou ela estava de má intencionada, né, querendo, assim como aqueles fariseus que tentavam pegar Jesus nas suas próprias palavras lá nos relatos, né, da Bíblia, ou então é uma pessoa desinformada. Talvez nem seja católica, e se for, provavelmente, se for, não tem um conhecimento muito aprofundado da sua própria doutrina. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas confundem a pena temporal com o perdão dos pecados. Jesus Cristo, ele perdoava aqueles pecadores, mas isso não significava que a pena temporal dele não teria que ser cumprida. Assim, por exemplo, como Zaqueu, um exemplo muito claro disso. Zaqueu é perdoado. Entretanto, ele mesmo, consciente da causa, da pena que ele causou para as pessoas que ele havia roubado, ele disse que ele iria restituir 4 vezes mais do que ele havia roubado das pessoas. Então, irmãos, existe uma diferença entre o pecado que nos é perdoado por Deus e a pena temporal. Pois bem, lá no parágrafo 2268 do Catecismo da Igreja Católica, vai nos dizer o seguinte, abre aspas: o 5º mandamento proíbe como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário, o assassino e quantos voluntariamente colaboraram no assassinato cometem um pecado que brada ao céu. O infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes especialmente graves em razão dos laços naturais que eles quebram. Então aqui a gente vê que o pecado que Alexandre Nardoni, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, cometeu, ele não somente é um assassinato comum, mas com um agravante, porque Alexandre Nardoni era ligado de forma natural à sua própria filha. Então, é um pecado ainda pior. Então a Igreja vê esse assassinato como uma coisa brutal, uma barbaridade sem precedentes. Sabendo disso, que esse homem ele realmente cometeu esse crime, a Igreja então o condena por este pecado que brada ao céu. Se ele se confessar com um sacerdote, o seu pecado ele vai ser perdoado. O pecado é perdoado, não a pena do pecado, que são coisas distintas. E abre um parênteses aqui, se você pegar um artigo aí do Estadão que tá aí, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, esse homem sequer se arrependeu de ter cometido esse crime, porque mesmo depois de ter sido provado por A mais B que ele realmente era o autor do crime, ele se recusou a assumir verdadeiramente a culpa por esse crime, e ele continua dizendo até hoje que ele não foi quem cometeu esse crime. Fecha parênteses aqui então. Vamos supor que ele havia se arrependido então de ter cometido esse crime. Ele ia se confessar com um sacerdote, o pecado dele seria perdoado. Entretanto, a pena, ou seja, o efeito natural que esse pecado causaria, isso não tem como. Isso vamos dizer assim, é um efeito inevitável do próprio pecado. Vamos usar um exemplo bem rude aqui para a gente compreender do que eu estou falando. Se eu, por exemplo,
dou um soco na cara de uma pessoa, essa pessoa pode me perdoar, sim ou não? Ela não pode me perdoar. Entretanto, o efeito daquele soco que eu dei, que eu desferi contra aquela pessoa, causou um machucado naquela pessoa, uma dor naquela pessoa. E essa dor e esse machucado, eles não vão deixar de existir somente por aquela pessoa ter me perdoado por eu ter desferido esse golpe contra ela. Esse é o efeito do pecado. Então, o efeito do pecado ele não pode ser perdoado não funciona dessa forma. E a pena temporal, a lei dos homens, ela tem que se cumprir. A Igreja Católica não é contra, não é a favor dessa relativização burra que hoje em dia a nossa lei tem, de isentar todas as pessoas dos pecados, das culpas que elas têm em relação aos atos que elas cometem na vida delas. A Igreja Católica é a favor de que a pessoa cumpra a sua pena temporal, né, que é a pena que a pessoa vai cumprir para purificar, né, dos pecados aqui, que ela cumpra também uma pena julgada pela lei dos homens. É o efeito do crime que ela cometeu. Por exemplo, a mãe da criança, ela perdeu para sempre a filha dela. Isso foi um efeito do crime que esse homem cometeu. E aí? É justo que esse homem não cumpra a pena pela qual ele foi condenado exatamente por ter tirado a vida da própria filha? É justo? É justo que isso aconteça? Porque as pessoas hoje em dia, né, querem confeccionar para elas um Deus que é meramente amor. Mas Deus não é meramente amor, irmãos. Deus é amor, sim. É misericórdia, sim. Mas também é um Deus de justiça. Esse homem, segundo a doutrina da Igreja Católica, ele deve cumprir a sua pena, sim. Cumprir a lei dos homens, sim, porque isso é justo. É justo com que esse homem pague por ter tirado a vida da própria filha. Então é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com alguma coisa aí com vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.